SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... O conhecimento é como a fênix, a ave mitológica que renasce das cinzas. Quem estuda robótica sabe que tem que se renovar, se reinventar a cada etapa para o projeto ir para frente. E é isso que você confere agora no Turma da Robótica. Como o ensino dinâmico e inovador estimula o aprendizado quando se está na escola. Os alunos costumam assistir durante as aulas de história conteúdos que estão muito distantes da realidade. Então, é durante as aulas de robótica que ele consegue ter acesso e concretizar os seus conhecimentos adquiridos durante as explicações em sala de aula. Quando você consegue fazer essa relação, eu estou construindo o que eu aprendi e o que eu vi na aula é muito mais do que eu pensava que era, você consegue ter uma relação de que não é conteúdo de escola, é um conteúdo para sua vida. Então, hoje a gente assistiu a aulinha da catapulta do 7º ano. É um conceito que a gente aprende depois em física do que são lançamentos e depois em matemática de parábola, e são coisas que misturam muito, mas acaba juntando e fundindo numa coisa única só e que a robótica consegue proporcionar. Hoje nós falaremos das cruzadas para darmos continuidade ao nosso assunto de Idade Média, ok? Então eu gostaria que vocês refletissem como os exércitos da Idade Média conseguiam invadir estas cidades, que era muito comum, né, no período medieval, que estas cidades fossem cercadas por muralhas. Quebrando as muralhas. E de que forma? Que tipo de armas, né? Quais as armas mais utilizadas por esses exércitos durante a Idade Média? Espada derruba uma muralha, Yuri? Mas a catapulta, sim. Certo? O que é a catapulta, tá? Vocês vão ter que observar durante a montagem de vocês como que funciona o modelo. A gente complementa utilizando a montagem, é mais ou menos uma forma prática de aprender. O que vai acontecer aqui? O que vocês acham? Ele vai ter que bater, tá? Para que o lançamento ocorra. Esse movimento aqui vai ser um movimento de giro completo? Sim ou não? Nosso nome é Fênix, porque como a ave mitológica, a gente procura sempre renascer nas cinzas, que é fazer com que nossos erros sejam uma plataforma para um novo aprendizado. E é um nome que a gente cumpre esse nome, porque realmente quando a gente erra, a gente tenta sempre melhorar. Depois que eu entrei na equipe da SESI Fênix Bauru, eu pude aprender bastante recursos em relação à construção de robô, em relação ao trabalho em equipe, em relação ao respeito ao próximo, em relação à programação, à lógica e vários outros aspectos. Esse ano, na minha 3ª temporada, eu assumi um desafio totalmente diferente, que é de ser programadora, e eu acredito que isso seja uma experiência muito, muito, muito diferente para minha vida e que hoje eu me vejo como uma programadora, o que eu não me via antes. Nunca pensei que eu poderia programar os robôs. A velocidade média garante quão veloz foi um corpo durante seu deslocamento em um tempo específico. Para calculá-la, nós utilizamos a razão ΔS dividido por ΔT, onde ΔS é o deslocamento, que pode ser medido em metros ou quilômetros, e o ΔT é a quantidade de tempo que o corpo demorou para realizar a ação e pode ser calculado em segundos ou em horas. O uso do conceito da nossa programação está presente quando utilizamos blocos com velocidade constante, como é bloco de distância calculada ou MoveTang, onde nós vamos alterar somente o deslocamento e o tempo vai variar de acordo com a força definida. Curva legal. É curva.
Essa parte acione, deixa o polvo no círculo grande. Ele deixa o polvo no círculo grande, agora ele vai alinhar para deixar o para-brisa no carro. Esse aqui é o robô que nós preparamos para essa temporada da FLL. O nome que nós damos para ele é Eve, porque ele faz tipo uma referência ao filme do Wall-E, que trabalha bastante com o assunto de meio ambiente, essas coisas, que é o tema dessa temporada. Antes de construir, nós levamos em conta a textura do tapete, o tamanho da base e o espaçamento entre as missões. Essa daqui é a base do nosso robô. Nele, nós utilizamos esses 2 sensores de cor e luz. Nós utilizamos eles para que o robô possa se localizar melhor durante sua execução. Nós temos também um travamento em pipa, que consegue travar os 4 lados do robô, tanto as partes frontais quanto as laterais. E também temos esses 2 motores grandes que transmitem a movimentação para as rodas. Também preparamos o nosso terceiro ponto de apoio, que garante ao robô uma movimentação de 360 graus. A criança passa a pensar, que eu acho que isso é o diferencial. Fazer a criança pensar, não simplesmente ela aceitar tudo, vamos dizer assim. Ele tem que absorver a informação e produzir alguma coisa. Meu sentimento é um sentimento muito alegre, quase chorando, porque algo que eu criei, entre aspas, algo que eu participei está se reproduzindo na arena. É uma experiência e é uma coisa que mexe muito com o nosso coração de quem tá aqui dentro. Você entra numa equipe e você passa de pessoas que você vê na escola a ser uma família. Atenção à tela do seu computador. Se o seu robô não estiver respondendo aos comandos dados, verifique se algum bloco há um símbolo de zigue-zague. Como se estivesse quebrado. Significa que o arquivo associado ao bloco não se encontra na máquina. Por isso, é sempre importante ter em mãos um backup. Reprograme seu robô e siga seus estudos. Tem desafios que podem parecer impossíveis de se resolver. Por isso que a gente conta com a ajuda da tecnologia para nos dar uma mãozinha. Mas tecnologia não se faz sozinha. Você vai ver agora no Turma da Robótica como uma equipe de Manaus se inspirou nos genes do passado para construir robôs na escola. Bom dia a todos. Olá, hoje a nossa aula é sobre ângulos. Vamos fazer um apanhado a respeito dos ângulos. No segundo e primeiro milênio antes de Cristo, habitavam a Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque, vários povos conhecidos como civilização da Babilônia. As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram. No entanto, alguns dos seus legados nos acompanham até os dias de hoje, como, por exemplo, a contagem do tempo e a medida dos ângulos. É o nome que se dá a abertura formada por 2 semi-retas que partem de um mesmo ponto. Os babilônios utilizavam um sistema de numeração de base 60. Por isso, foi muito natural dividir o ciclo em 360 partes, iguais o que chamamos de grau. O grau, por sua vez, pode ser dividido em 60 partes, novamente iguais, o minuto. Aqui são os elementos que pertencem ao ângulo. Em geral, usam-se 3 letras maiúsculas, 2 que marcam pontos das semi-retas que formam o ângulo e uma pessoa que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não de acento circunflexo. Em geral, o instrumento utilizado para realizar as medidas de ângulos é o transferidor. Agora, bora relacionar um pouco a matemática e a arte. Leonardo da Vinci, artista renascentista italiano, nasceu em 15 de 4 de 1452. Foi um dos mais importantes pintores do Renascimento cultural. Aqui é uma das pinturas dele, a Madonna Benóis. A pintura retrata Maria e a criança em um jogo de olhares que fazem parecer muitíssimo natural. É analisar na pintura a troca de olhares que a mãe tem com o filho, né? E que o filho tem com algo que ele está segurando. Agora, o que cabe a nós? Medir o ângulo formado pelos olhos da criança e da mãe. Só que, galera, eu estou sem meu transferidor. Alguém poderia me ajudar com isso? Professor, eu e o Gustavo, a gente adaptou e conseguiu fazer um transferidor com
com o robô. A gente pode mostrar pro senhor? Pode sim. E como é que funciona? A gente tem essas duas hastes presas no robô, que no caso seria o ponto onde ficaria 0 graus, né? E conforme essas hastes vão se movimentando, ela vai fazendo o grau. A gente vai posicionar ele aqui e a gente vai movimentando para fazer a reta. E no caso deu 50 graus. 50? Aqui? É, aqui. Deles, eles desenvolvem tecnologia brincando, né? Então, por que não utilizar isso para matemática? Porque eu, como professor de matemática, tenho que ficar fora disso. O professor de matemática, ele precisa estar antenado. Assim como traz a história da arte lá do Da Vinci, né, no Renascimento, eu posso também utilizar a ideia atual. Usar um robozinho que calcula o ângulo. Os principais pontos dos padrões da montagem são a simetria. A simetria, ela faz com que o robô tenha todos os lados iguais e, no caso, ele não balance para nenhum lado. Isso facilita o movimento dele e a subida de obstáculos, passagem de obstáculos e subida de rampas. E o segundo ponto são as engrenagens, porque se uma engrenagem for diferente da outra, uma pode rotacionar mais que a outra, fazendo com que o robô ande em curva. Uma exemplificação das formas que a gente utiliza aqui na robótica é, por exemplo, no caso que a gente precisa saber quantas rotações o motor na roda precisa dar para que o robô chegue numa determinada distância. A gente faz uma marcação na linha, na roda dele, e faz com que ele ande uma rotação. E depois nós fazemos outra marcação. Aí depois nós medimos isso. Aqui, por exemplo, deu 18 centímetros. Então, utilizando alguns conceitos matemáticos básicos, a gente pode chegar no resultado que diz que a quantidade de rotações que o motor precisa dar para que a gente chegue numa determinada distância é aquela distância sobre 18 aqui no caso. Nós temos 3 motores, 2 grandes e um médio que fica aqui para movimentar o braço. Nós temos um sensor ultrassônico que serve para medir a distância. No caso, ele só está aí para ver se tem um cubo ou não. O que ele está fazendo agora é analisar as 6 faces do cubo mágico. Aí no final ele vai calcular como é que ele vai resolver. Aí ele começa a resolver, que no caso deu 22 passos. Aí aqui, depois dos 22 passos, ele terminou. Demorou 38 segundos. Nós temos aqui 2 sensores de luz, que ele vai identificar o branco. Os 2 sensores, ele sempre vai seguir o branco, porque no meio dele fica a linha preta. Ou seja, ele vai sempre tentar deixar o preto no meio dos 2 sensores, assim ele vai andar na linha. A gente tem uma garra para pegar a bolinha numa parte da mesa. Clube de Robótica é onde a gente vem, se reúne à tarde, e a gente vem brincar, mas a gente acaba aprendendo muita coisa aqui também. Nós começamos a fazer alguns brainstorms para decidir várias coisas. Por exemplo, o projeto que a gente deveria ter que fazer, o nome da equipe e essas coisas. Aí, num desses brainstorms, a gente decidiu o nome da equipe, que é Tesla Vinci. Tínhamos um tabu no ensino médio. Digamos assim, as turmas não interagiam entre si. Primeiro com o segundo, nem terceiro com o segundo ano. E isso, digamos assim, unificou a parte do ensino médio aqui no FUCAP. Muda muita coisa na cabeça delas, né? Muda o paradigma de onde ela pode chegar. Por exemplo, 1 ou 2 tinham mexido com robô alguma vez na vida. E hoje em dia todos eles sabem muito mais de robótica do que eu. Então, transforma não só o lado profissional, né? Não só o que eles vão fazer quando forem profissionais, mas aquela perspectiva de onde eles podem chegar. A vantagem que eu vejo dos meninos hoje é que eles já têm uma noção do que espera por eles lá. Então, eles vão sair muito na frente na escolha da formação deles. Eu pretendo cursar alguma área de engenharia. Eu pretendo cursar engenharia, especificamente mecatrônica. Eu acho que eu vou cursar engenharia mecânica. Vou fazer também técnico, automação, mecânica também. Tenho técnico agora, aproveitar. Eu pretendo fazer engenharia de produção.
Eu pretendo seguir na carreira de engenharia civil e, se der, também engenharia da computação. Estamos inseridos na cultura tecnológica desenvolvida pela comunidade internacional que busca aprimorar conceitos como a inteligência artificial. Atualmente, os robôs comerciais trazem consigo instruções que chamamos de tutoriais. Esses tutoriais buscam facilitar a realização de projetos didáticos. O blog programável, por exemplo, traz consigo mais de 40 tutoriais básicos de hardware, registro de dados e ferramentas que chamamos de robô educador. Leia todas as explicações direitinho e aprenda tudo sobre robótica. Dizem que errar é humano. É muito mais que isso. É uma etapa importante para aprender e ampliar o conhecimento. O Turma da Robótica vai mostrar que buscar novas soluções no projeto do robô pode ser muito mais importante que acertar as coisas de primeiro. A gente aprendeu a sonhar, muitos de nós. Porque eu entrei no primeiro ano na robótica, e já 3 anos praticamente com esse trabalho incrível. E realmente com esse decorrer você aprende que você é capaz de fazer as coisas. Se você quiser, você vai lá e você consegue. Basta ter perseverança, querer e realmente sim, estar num ambiente que você se sinta bem e que te motive. E é isso que a robótica faz com a gente. Ao tempo todo lá você está querendo aprender mais, querendo ser melhor, querendo ultrapassar, e isso é muito bom pra gente. E algo que ele falou que eu gosto muito de falar também é que a gente realmente aprende a sonhar. Quando eu entrei lá, eu meio que não tinha uma definição do que eu queria ser na vida mesmo, sabe? Agora eu aprendi a criar metas pra minha vida, objetivos, e isso fez com que eu crescesse bastante, tanto quanto pessoa como profissional. Pelo contrário do que se pensa de que o erro ele pode frustrar, se ele for bem administrado, ele é uma ferramenta muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse processo de tentativa e erro é muito importante. Nós temos aqui, casos em que a gente percebia que o robô variava demais, ou em função de uma intensidade de luz, ou até mesmo de uma roda suja, só repetindo aquele processo, anotando e verificando onde ele mais errava, a gente conseguia passar por um estágio superior. Ou seja, se eu não conseguir identificar o erro, jamais vou conseguir medir o nível do meu acerto. A partir do momento que a gente, engolir, quem vai entrar em ação agora? Os músculos que fazem qual movimento? Movimento peristálticos. Então ele vai arrastar todo esse alimento como se fosse assim. Vai estar empurrando. As matérias, elas caminham juntas, né? Então, a gente que faz a separação em blocos na escola, né? Matéria de português, matemática, mas, na verdade, o conteúdo é um todo. E para ter um melhor entendimento e compreensão do conteúdo, nada como trabalhar na robótica todas essas disciplinas ao mesmo tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, na aula de hoje, nós iremos fazer a contextualização do conteúdo de ciências, do 8º ano, movimentos peristálticos. Essas aulas de robótica, elas ensinam tanto pra gente a mexer no robô, mexer com a tecnologia, quanto pra nossa vida daqui pra frente. Nos dá mais confiança e nos ensina a trabalhar em equipe. Fica muito mais fácil entender aqui. Por exemplo, quando você não tá entendendo uma coisa muito bem na sala, chegar aqui, você vê esses robôs com o mesmo conceito de sala, você já entende melhor. Tá mais devagar? Agora só esse aqui tem que acelerar. Acelerando mais um pouco esse. Acelera aí, vamos ver. 25. Pronto. O nosso robô, ele possui um sistema de transição que eu acho que é umas coisas mais inovadoras que a gente já viu e também eu acho que o torneio já viu, que é o sistema de transição que ele é feito através da cremalheira. Como você chegou nessa ideia da cremalheira? Bom, a gente chegou nessa ideia através do que a gente viu o portão, assim, e pensou, caraca, se a gente colocar essa ideia na vertical e colocar engrenagens para girar ela e uma estrutura embaixo para ela elevar e abaixar, será que vai dar certo? Aí a gente fez um protótipo com
com vigas e não deu tanto certo, porque ela era uma força muito grande para ela, então estralava um pouco. Aí a gente resolveu fazer com a cremalheira, porque ela, além de ser mais suave, ainda é mais potente. Equipe unida é bem mais divertida. É SESI Canaã. Ali com os Corvelos, você aprende a conviver com o próximo, aceitando as opiniões e sempre escutando o que o outro tem para falar e agregando a sua tese, a sua ideia. Game Tech vem chegando, com o azul que já pegou. Game Tech! A perfeição do robô é definida através de uma série de fatores, e uma dessas é compreender como o volume influencia na precisão do robô. Uma das definições de volume é o espaço ocupado por um corpo. E nós precisamos entender isso para fazer um robô compacto e que interaja bem com as missões da mesa. Portanto, é imprescindível que já no começo de nossas reuniões definimos um tamanho para o robô legal, que tenha uma largura, um comprimento e uma altura aceitáveis. Isso nos dá, curiosamente, a fórmula do volume. O nosso robô, ele tem as seguintes dimensões: 19 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 14 de altura. O que dá um volume de 3.990 centímetros cúbicos. Outro exemplo de volume que utilizamos no nosso robô são para as rodas. Nelas precisamos determinar o comprimento de cada uma para depois utilizarmos os graus necessários para a rotação dos motores, que serão necessários para realizar as missões na mesa. Outro detalhe é o volume de espaço utilizado pelo robô, que basicamente seria o volume ocupado pelas garras e anexos durante a realização das missões. E esses são os métodos que nós utilizamos para aplicar o volume em nosso torneio e na robótica. Eu acho que nem quando eu me imaginava na melhor profissão do mundo, eu talvez não pensasse que seria tão gratificante como é. Quando eu estou aqui, eu não me considero um trabalho, eu me considero um momento de diversão. E eu tento passar isso para os meus alunos e temos feito um trabalho que é simplesmente divertido. É prazeroso estar aqui. Eu venho de cidade do interior, então quando você vem pra cidade, vem pra capital, e ainda pra mexer com tecnologia, isso, nossa, era uma coisa de outro mundo. É muito bom. Tipo, você pensa que pode ser muito difícil pra você aprender quando você começar, mas é simples, basta você querer realmente isso. Cara, entra. É muito legal e você vai se divertir bastante. O seu robô é muito instável? As rodas costumam sofrer variações externas, como os esbarrões, que podem interferir na trajetória do seu robô. Podemos utilizar os frames de proteção lateral, que também são conhecidos como as carenagens. As carenagens também ajudam na diminuição da variação externa e também possibilita com que o seu robô se estabilize na mesa e também se localize perante as missões. Pense nisso para continuar o seu trabalho e tenha bons resultados. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.